Salve, rapaz! Green Eyes na área para mais um episódio. Aqui é o Alan Pereira. Tudo bem com vocês? Voltando aqui depois de um tempo sabático aí do podcast. E, poxa, eu queria falar um pouco desse nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Gabriel Camini. Tudo bem? Ô Alan, tudo certo? Que prazer, hein, fazer parte aí do seu podcast. Poxa, eu que agradeço você ter aceitado e participar com a gente aí. Para mim é uma satisfação ter você para participar com a gente, né? Nosso convidado hoje, ele é um dos top podcasts aí da Apple Podcast, no ramo de gastronomia, com o podcast Paladar Distinto. Fala um pouco aí de você, se apresenta aí pro pessoal. Bom, Alan, que prazer estar aqui no seu podcast. Poxa, é uma honra para mim contar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória e sobre o meu novo projeto, né, o Paladar Distinto. Muito honrado aí participar do seu episódio. Bom, eu sou aqui da Moca, né, aqui da Zona Leste aqui de São Paulo, e eu trabalho com marketing. A minha área, já trabalhei em diversas áreas do marketing, mas uma das áreas referência é o trade marketing, né, que dá muito apoio para a área de vendas. Então, quando uma empresa lança um produto, né, a área de trade que é a responsável por saber onde divulgar, quais as estratégias adotar para cada canal. Então, a minha vida profissional é relacionada à área de marketing. E há um ano atrás, um pouquinho, né, um pouco antes, até um pouco antes aí da pandemia e tal, eu sempre escutei podcast, sempre muito relacionado a marketing e alguns outros também. E eu falei, poxa, até antes, né? Antes do podcast, até como que surgiu, né? Eu criei um Instagram. Então, eu criei um Instagram chamado Hot Tips Brasil para divulgar um pouco sobre alguns pratos, né? Com a pandemia e tudo mais, eu falei, deixa eu ajudar alguns restaurantes aqui de amigos aqui da minha região. Então, foi criando esse Instagram aí sobre comida, sobre gastronomia. Eu falei, nossa, acabei conhecendo muitos outros restaurantes, muitos chefes de cozinha, e a partir daí que surgiu a ideia. Eu falei, nossa, escutando muito podcast, deu o boom aí, né, nos videocasts da vida, aí no YouTube também. Sim, Então eu sim. falei, por que não criar, né, um canal? E eu já vinha fazendo sobre o Instagram sobre gastronomia, né? Eu falei, vou aproveitar e vou fazer sobre esse tema, né? Que eu gosto bastante, assim, de conhecer novas culturas, novas comidas também, de viajar bastante e de bebidas também. Então eu falei, vou aproveitar esse tema. E foi assim que surgiu um pouco o tema aí do paladar distinto. Poxa, que bacana, cara. Então você começou através da Hot Tips, então, numa página no Instagram que você estava divulgando os restaurantes, é isso? Foi assim mesmo. Então eu comecei também sem nenhuma pretensão, porque no marketing, né, em todas as empresas que eu trabalhei, lógico, mexia no Instagram e tudo mais, tinha minha conta pessoal, mas a gente tinha umas agências, né, as agências que cuidavam para a gente das contas das empresas, né, então a gente definia muita estratégia e tudo mais, mas não era eu que operava, né, sempre era o time da agência que desenvolvia, que a gente discutia. Então eu falei, acho que até uma forma também né, desmistificar algumas coisas que a gente sempre vê de Instagram, né? Instagram é muito louco, né? Então você fala, às vezes tem um dia que é melhor, então tem alguns horários. Então no começo também eu pude fazer muitos testes, né? E postar em uns horários diferentes para ver se isso é, ajuda ou atrapalha. Então consegui também fazer muitos testes e foi assim que deu o start, né? De falar, poxa, foi um tema que eu já estava trabalhando. Falei, vou fazer, então, sem nenhuma pretensão, também aprender sobre podcast, né? Porque sempre gostei também muito de tecnologia, então, né, de tecnologia, das mídias também. Então, eu falei, é uma forma de eu aprender, né? Sim, sim. Cara, muito bacana mesmo. Você comentando aí que você veio da área do marketing e tudo mais, eu realmente eu penso, né, olhando assim, com o olhar, eu não tenho tanta aptidão com a tecnologia assim dessas redes sociais. Eu tenho também as redes sociais, mas também não fuço muito assim. Mas eu vejo o quanto o Instagram virou uma máquina de venda, né? De divulgação. Acho que uma ferramenta importante para o marketing foi o Instagram, né? Para as empresas, até para os empresários iniciantes ou até empreendedores, né? Começar o seu negócio aí e por que poder que é. E eu tive o prazer de conhecer a sua página lá da Hot Tips, achei fantástica, né? Só as fotos da comida já desperta o interesse de você provar, né? Porque ficou um trabalho muito bem feito, né? Achei muito bacana e legal que tem várias dicas, né? De lugares e tal. Então, fica a dica aí também para os ouvintes que estiverem em São Paulo aí, né?
que quiser referência de alguma coisa, vai lá no Instagram, na Hot Tips Brasil, lá que tem várias dicas lá, muito bacana. E aí, daí, então, você continuou com a Hot Chips e aí surgiu o Paladar Distinto, né? Você uniu aí seu gosto da gastronomia, então, com o gosto por ouvir podcast, e bum, aí saiu o Paladar Distinto. E eu tava te acompanhando já, foi assim que a gente até se conheceu, né? Nos nossos bate-papos aí. E, cara, como é isso? Mais de 100 episódios já, batendo recordes na Apple Podcast como o podcast mais relevante. Como está sendo essa caminhada, né? Você já contou um pouco de como começou, mas hoje, como está isso? Como que você está enxergando isso? O que, que aconteceu com o Gabriel que começou lá atrás, né? Vou testar o podcast aqui, o cara que já está mais de 100 episódios, já com chefes renomados aí no seu cardápio de convidados. Como que é isso aí? Conta para mim. Não, Alan, nossa, é uma honra, né? Assim, falo que é um sonho, né? Porque quando a gente começa um projeto, né? Acho que tudo na vida, né? Qualquer projeto, assim, era totalmente, não era uma zona de conforto, né? Não era um projeto que eu não sou chefe, não sou relacionado à gastronomia. Então, imagine eu entrevistar um chefe, um dos mais famosos chefes, assim, do Brasil, né? Então, assim, diversos chefes que eu entrevistei, diversas pessoas. Então, no começo é complicado, né? Como qualquer projeto assim, mas acho que isso que foi legal. Comecei sem nenhuma pretensão, comecei devagar, mas já pensando no futuro, como trilhar um pouquinho, né? E como fazer esse projeto crescer. Até isso que eu indico assim, né, para todos que querem fazer um podcast, assim, acho que o desafio maior é a gente tirar do papel, né? Ter essa confiança, né? Porque quando a gente vai falar sobre, e vai falar, né, a gente sempre fica assim, nossa, será que esse episódio fica bom? O início, né? O início de todo podcaster, né? É falar, nossa, esse episódio, será que ficou bom? Poxa, não tá legal, não sei o quê, mas é treino, né, Alan? Acho que Sim, treino sim. é tudo na vida, né? Então, assim, lógico, tem pessoas que têm uma maior aptidão por certo, sei lá, esporte, né? Tem pessoas que têm já tem uma habilidade, né? Mas aquela pessoa que não tem habilidade, mas quer superar isso, então ela tem que treinar, né? Tem que fazer bastante. E eu acho que tudo é treino, né? Então, né, é sair fazendo e aos pouquinhos a gente vai melhorando. Mas o desafio é enorme, porque como eu não era da área e o meu podcast é de entrevista, o maior desafio é conseguir os primeiros convidados, né? Porque, como eu disse, eu não era do setor, eu não tinha contatos, amigos muito na área, assim. Então, eu comecei com o chefe, né, o César Yukio, que tem uma confeitaria chamada Hanami aqui no Tatuapé, aqui também em São Paulo, e sobre doces japoneses e tudo mais. Não conhecia, era consumidor, sou consumidor da confeitaria dele, mas não tinha nenhuma amizade. E eu fiz o convite, ele aceitou, falou, não, vamos fazer tudo, foi super gente fina. E é assim que eu dei start. Então, depois eu fui começando pelos itens que eu gosto, né? Então, eu sou fanático aí por pizza, então depois fui fazendo sobre azeite, sorvetes, entre outros, né? Chocolate. Então, eu comecei pelos tópicos que eu gosto, né? E sempre foi assim. E chamando as principais referências, né? De cada setor ou de cada assunto. Então, sempre eu busquei, poxa, quem que é referência em sorvete? Quem que é referência em pizza, né? Quem é a pizzaria então mais antiga aqui do Brasil? Então foi assim que fui iniciando o podcast. E aos pouquinhos eu fui ganhando mais força, fui ganhando mais notoriedade, aí a gente é assim, né? Então eu falo, poxa, quando você já vê algumas pessoas do seu setor gravando ali, então você vai imaginar, eu sou um chefe, eu recebo o convite, fala, poxa, tal pessoa já gravou, ele já gravou com tal pessoa. Então isso facilita, né? Então aos pouquinhos eu fui ganhando mais força, as pessoas também foram aceitando, os convidados que eu fazia o convite falaram, não, com certeza. E os próprios convidados, né, a gente aí acabando fazendo amizade, eles mesmos também aos poucos me ajudaram a convidar outros amigos deles e outras pessoas que achavam interessante também me indicar. Então isso foi bem legal. Pô, isso é muito interessante, né? Porque você vai criando uma rede, né? Você vai convidando Isso, as pessoas conhecem outras, porque elas sim estão inseridas dentro do mercado, desse exato. ramo, e aí acabam facilitando assim você ter acesso a mais convidados. Mas muito bacana, cara. E além dos chefes, né? Uma coisa muito interessante do seu podcast, que eu também acompanho aí, é você ir atrás dos produtores. Você também vai atrás Isso, dos produtores de ingredientes, de café também, e várias outras coisas. exato.
Então, o seu projeto, né, o seu podcast, você tem um tema que você quer e você vai buscar a referência no Brasil, ou até fora do Brasil, no caso, Sim. sobre aquilo. Eu achei muito interessante, cara. E até nesse ponto dos produtores, o que foi mais curioso para você? Qual foi o convidado que te apresentou uma coisa que você nem imaginava que era produzido dessa maneira, ou que tinha muita abundância isso aqui no Brasil, enfim, o que realmente despertou a sua atenção? Nossa, eu jamais imaginei isso. Nossa, são vários, viu, Alan? Assim, que nem você falou sobre produtores, eu adoro queijo, adoro café. Então, tive a oportunidade de gravar assim, com os cafés os mais premiados aqui do Brasil. Gravei sobre cachaça, gravei sobre cacau, um cacau também super premiado lá em Linhares, né? Poxa, ficou entre os melhores aí do mundo, né? Que fez um dos melhores chocolates do mundo. Então, poxa, é fenomenal. E eu adoro falar com os produtores, com os empreendedores, né? Então já gravei sobre doce de leite, né? O doce de leite Roca, que está ganhando muito espaço. Eles também não eram no setor, super jovens. Então, poxa, um casal incrível. Então, muito legal a história deles. E de plantio, né? Eu aprendo muito. Então, por exemplo, foi alguns interessantes, né? Eu gravei com um café, que é o café do Jacu, né? Então, o café Camocim. Então tem esse café que tem, né, essa produção bem exótica aí, que é o jacu, é uma ave, né? Então ele pega o café no ponto certo, quando tá madurinho, e aí depois esse café passa pelo trato digestivo, né? Seca, tudo, não sei o que, então ele tem todo um trabalho para isso. Então, e o legal é que ele é um plantio, Alan, biodinâmico, né? O que é um plantio biodinâmico? Então, esse plantio biodinâmico também me chamou bastante atenção. Foi um alemão que acho que criou, se eu não me engano, acho que em 1924. Então ele alia assim um pouco sobre homeopatia para a terra, sabe? Então eles atrelam a tem todo um calendário para você plantar, então é alinhado com o calendário lunar, solar, então tem toda uma questão assim, sem dizer que tem que ser orgânico, né? Então, isso que é legal. Então, o jacu ele só vai lá naquele plantio porque ele está dentro de uma agrofloresta. Então, isso que dá a presença do jacu lá, que come o café dele. No começo era até um estorvo, né? Porque o jacu estragava a plantação. Então, e depois não, hoje já se tornou um café super exótico, um dos cafés mais caros aí do Brasil e do mundo, né? Então, isso chamou bastante atenção. E eu gravei também sobre uma fazenda, né, com uma empresa chamada DRO. Essa empresa ela fornece legumes aqui para os principais restaurantes aqui de São Paulo também e para os mais premiados restaurantes. Então, e é tudo orgânico. Então, nossa, até ela comentou sobre um plantio sobre as cenouras, né? Porque as cenouras elas eram coloridas, mas tá lá na Holanda, né? Teve lá tinha lá não sei se um conde e tal, não sei o quê, orange, né? E aí ele, para festa e tal, então só pegaram as cenouras laranja, né? Então as outras acabaram deixando de lado. E essa Entendi. cenoura, ela plantava bem e tudo mais, e com o tempo foi deixando de lado. Então agora tá retomando bastante as cenouras coloridas tal. Tem um limão chamado Finger, então, um limão chamado caviar, né? Então são umas bolinhas assim, então ele chamado também de lemon finger, que ele parece um dedo assim. Então também é bem exótico. Então, sabe, tem vários plantios assim que são bem diferentes, né? Então, plantio de mini legumes, mini abacaxi, sabe? Isso, poxa, é fantástico, né? E entre outros também que me chamou bastante atenção, mas esse plantio biodinâmico, sobre também esses legumes, sobre as punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais que eu gravei com a Irani Artesh, né? Porque tem cada planta aí que a gente não conhece e ela vai super bem, né? E aos pouquinhos as punks também vêm ganhando bastante força assim com os consumidores e nos restaurantes também. Poxa, é muito interessante. Eu vi mesmo esse episódio do Jaco Bird e entre outros. É muito interessante, né? Uma coisa que era uma praga no passado, o pessoal transformou em mina de ouro, né? Para você ver Exato. como vai evoluindo aí a tecnologia ou o conhecimento, né? As experiências, né? Até chegar Sim, num ponto desse. E para você ver a riqueza, né? Que tem nesse setor. Não é só muito rico. o tradicional ou o capitalismo enfreado, né, que injeta muito combustível na comida rápida, né, no fast food, né,
E Sim. não só isso, então tem várias outras coisas que acabam ficando escondidas, que só quem às vezes tem acesso, vai a um restaurante, acaba conhecendo, e acaba tendo essa curiosidade, acaba descobrindo. E o seu podcast acaba ajudando muito nisso, realmente deixa mais palatável aí você, como não é da área, você realmente fala como uma pessoa comum, né? Então você vai Exato. conversar com o chefe ou com quem está produzindo, você vai ter as mesmas dúvidas e vai acabar descobrindo da mesma maneira que qualquer pessoa fosse. Aí você Sim. acaba trazendo o acesso a isso aí. É claro que você pode, talvez pesquisando, você encontra isso, mas hoje, como está muito em alta o podcast, né? E até vários formatos que já existem, mas por ser falado muito essa palavra, podcast, 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 então realmente chama muita atenção. E aí as pessoas que estavam acostumadas ali no trânsito, principalmente aí em São Paulo, né? Que o trânsito é muito grande e tal. O pessoal sempre ficava Verdade. ouvindo a música, agora estão já ouvindo o podcast aí e tal, acaba conhecendo coisas, né? Se interessando. Então é muito bacana, cara. Poxa, show de bola. Como que é aí na Apple Podcast você lá em cima? Você tomou um susto quando você viu? O que você sentiu? Porque, né, é impactante você ver uma coisa que você está se dedicando ali, dando um resultado, né? Quer dizer que as pessoas estão ouvindo, estão consumindo e esse conteúdo que você está gerando. Então é muito bacana. Como que foi para você? Nossa, Ana, foi uma surpresa, né? E até então eu não sabia como visualizar, né, o ranking, assim, e tudo mais. Então tem um site aí específico que a gente consegue saber o ranking, ver como a gente tá. Eu tomei um susto, eu não acreditei, né? Porque acho que estava com 5, 6 meses na época, quando eu comecei a ficar, que eu fiquei em primeiro lugar, né? Que eu vi. Então, nossa, foi uma grata surpresa. Isso aconteceu muito devido depois do meu episódio 60. No episódio 60, eu gravei com um chefe, poxa, que eu sou super fã, que é o chefe Laurent Suadot. O chefe Laurent, ele é um francês, chegou aqui na década de 80, trabalhou nos melhores hotéis do Rio de Janeiro, depois abriu seu restaurante também aqui, lá e aqui. Então foi um sucesso. Hoje ele tem a escola, né, Laurent, e é muito engraçado porque a maioria dos entrevistados, assim, que eu às vezes entrevisto, um chefe de cozinha, todo mundo fala do Lohan, ou teve alguma passagem com ele, ou estagiou com ele, ou pegou alguma dica. Então ele sempre teve presente na vida e sempre ajudou muito, né, os chefes aqui do Brasil. Então depois do episódio dele, bombou meu episódio, assim. Então muita gente, muitos chefes escutaram. Ele também postou na página dele, então fiquei super feliz porque ele republicou, repostou no feed dele, né? Não só nos stories, mas ele postou a capinha lá no feed dele, então para mim foi uma honra, né? Ele adorou a entrevista também, então, nossa, só de ter gravado com ele já foi assim, fiquei super honrado assim, né? E ele ter postado no feed dele, então isso estourou. E aí foi a partir daí que também me abriu muitas portas, né? De ter gravado também com outros chefes tão importantes, né? Que o pessoal, poxa, Lohan, né? Gravou com ele, então, poxa, será legal também Sim, eu tá, né? sim. Então, a partir do Lohan, ele também me ajudou muito, foi super bacana. E eu também digo para as pessoas, né? O Lohan não foi ninguém que me indicou, eu mandei um direct e tal. Então, também quem faz entrevista, eu acho que tem que ser bem cara de pau também. E às vezes você pensa que a pessoa é, não tem muito, não é muito acessível e tudo mais. Então, poxa, manda. O não a gente já tem, né? Então, Sim. é aquela coisa. Você tem que mandar. Se você é fã daquela pessoa, quer gravar com aquele entrevistado, poxa, manda um convite, né? Às vezes ele não vai ver, não vai responder na hora, às vezes porque tem muito seguidor, às vezes não vê, mas uma hora ou outra ele vai ver e pode falar, poxa, eu vou gravar assim, vou apoiar aí esse canal, né? Então foi muito bacana, viu, Alan? Interessante, né? Poxa, é um chefe aí que é influente no meio, né? Muita gente Muito, conhece ele. Ele sim, deve ter visto aí o seu convite, foi ver o seu trabalho, 60, 59 episódios, caramba, ó, os chefes que ele já entrevistou também, pessoas que eu conheço e tal. Então a pessoa sim, também se sente mais confortável também, né? Então é uma exato, coisa que a gente pode imaginar que é retroalimenta. Quanto mais você faz, mais você fica interessante para os convidados aceitarem, né? Porque com realmente você vai certeza, ficando relevante e tal. E é isso. muito bacana, né, cara? Parabéns aí por atingir essa meta aí, né? E eu acompanho já há um tempo aí, é todo mérito, porque eu vejo aí o esforço que é, porque aqui também
não é fácil também, né? Também tem muitas das dores que você tem para poder gravar e tudo mais, e às vezes é falta de tempo, às vezes difícil de agenda das pessoas e tudo mais, e sempre tendo que aprender tudo em cima, né? Sobre edição, sobre tudo. Então, a gente sabe o quanto que é difícil, mas é com muito prazer, né, cara? Eu também, Sim, com esse sim. projeto aqui do Green Eyes, também é para poder conversar com o pessoal, trazer pessoas aqui para a gente sempre bater esse papo, falar um pouco sobre o setor do convidado, né? Falar um pouco sobre os assuntos aí. E é esse o objetivo, mas é muito com muito prazer. Não é nenhuma meta de negócio isso aqui e tal, é mais de prazer mesmo de fazer, né? Como a gente já tinha conversado outras vezes, que você também começou nisso, que são coisas que você gosta, né? Por isso você uniu isso aí, e eu achei Sim. fantástico. E, poxa, muito bacana, cara. E assim, é o que eu estava comentando, né? É retroalimento. Então, quanto mais episódios você vai fazendo, mais você vai sendo relevante e tal. Eu fico cada vez mais curioso, na verdade. Qual que são os convidados, assim, que você se surpreendeu com a história do cara, né? Porque ambas as pessoas têm as suas carreiras, têm os seus acertos, né? Os seus momentos difíceis e tal. E você, por também falar com os chefes, que hoje são renomados, ninguém começou no topo, né? O pessoal teve que trilhar. E qual história assim te chamou mais atenção das barreiras que o cara teve que enfrentar, tal? Se puder compartilhar com a gente aí? Poxa, foram várias, viu, Alan? Assim, eu gravei com o chefe Zena, né, que tá em Santarém, lá no Pará. Então, a história dele, a história de vida dele, nossa, como que ele começou, ele foi para um prêmio, nossa, tava assim com super dificuldade de chegar até esse prêmio. Ele pegou a ajuda de um amigo que era da polícia, que estava indo para tal cidade, e ele contando toda a história dele de trajetória. Então, né, então ele tem origem indígena, né, o chefe Zena lá em Santarém, então ele é o embaixador da gastronomia indígena do Brasil. Então, se Que você escutar a bacana. história dele, assim, é super incrível. Poxa, teve várias, assim, eu gosto muito, teve muitas pessoas empreendedoras, né, então, é, o, o Henrique, por exemplo, da hamburgueria Patties, né, aqui em São Paulo, que essa hamburgueria, né, meio que ele que ajudou a explodir, assim, a disseminar o Smash Burger, né, que é aquele hambúrguer Sim, mais fininho, sim, mais assim, não é aquele hambúrguer alto, né, porque sim, hambúrguer começou aquela moda, né, também de ter hambúrguer de picanha, hambúrguer sim, alto e tal, sim, e hoje está crescendo muito aquele hambúrguer um pouco, né, que não estufa tanto, você consegue comer mais que um, tal, que são os sim. Smash Burger. E Hum, ele contando, ele trabalhava em shopping, a chefe dele só às vezes queria prejudicar, não ajudava em nada, assim, tal. E ele sempre gostou muito de hambúrguer. Então, a história dele, de como ele planejou, ficou um ano planejando, chamou mais dois sócios que já eram ligados ao meio da gastronomia, área da bebida, e explodiu. E hoje ser uma das maiores hamburguerias de São Paulo e fazer patrocínio nossa, com o Bob Esponja, agora recentemente ele fez uma collab com o White Castle, que é a primeira hamburgueria lá dos Estados Unidos, e nossa, ele vende mais de 200 mil hambúrgueres por mês, e quando ele teve a campanha do Bob Esponja, vendeu 400 mil hambúrgueres. Então, assim, é incrível a história dele de superação. Então, eu gostei muito da história do Henrique e sobre diversos outros, nossa, dos outros chefes também que começaram. Gravei agora, meu último episódio foi com o Benny Novak. O Benny, nossa, trabalhava com o pai, estava insatisfeito, aí, poxa, foi para fora, aprendeu sobre gastronomia e tudo mais, decolou. Hoje ele é sócio, né, tem dois restaurantes, o Issy Bistrot e o Tapo Trattoria, né? Então, um restaurante francês australiano, e ele é sócio da Companhia Tradicional de Comércio, que tem diversos restaurantes aqui bacanas e lanchonetes, bares aqui em São Paulo, desde quem aqui está me escutando, então, Bar Original, Bar Pirajá, a Pizzaria Brás, Bar Câmara Fria, o Ici Brasserie, então, nossa, são diversos lanchonetes da cidade, são tantos restaurantes bacanas, né, que é desse grupo aí fantástico, que eu sou fã aí desses caras, são muito incríveis. Poxa, entre outros também, sobre até mesmo doce de leite roca, como que esse casal do zero, assim, começou com esse projeto do doce de leite, um doce de leite aí que vem ganhando força agora muito forte aqui em São Paulo, Minas, entre outras regiões, e vem ganhando aí também
o Brasil inteiro, né? Nossa, são várias histórias de diversas pessoas também que eram de outras áreas, né? Teresa Paim, lá em Salvador, trabalhava com telecomunicação, depois foi fazer o curso do Lohan e hoje tem um dos melhores restaurantes lá em Salvador, né? Então, poxa, é incrível, sabe? Conhecer diversas pessoas assim, poxa, é incrível. Vou ser injusto aqui de falar de algumas só, mas porque são Sim, várias aí que eu acabei gravando. sim. Esse é um benefício que a gente tem de fazer podcast, né? Principalmente desses formatos de entrevista, que a gente Sim, consegue bater um papo, conhecer da história da pessoa, que a gente já chega nela pelo estágio atual, né? Você acaba sim. conhecendo e você sempre acaba conhecendo o que ela está vivendo nesse momento, né? Se ela já tem um restaurante de sucesso, já está uma marca consolidada, mas aí tudo o caminho, né? Que a pessoa percorreu até ali, nessa conversa que você consegue extrair. E, cara, é muito bacana, assim, eu também comecei há pouco tempo, mas tem sido muito enriquecedor também conversar e poder, principalmente nesses episódios que a gente produz podcast, então a gente passa pelas mesmas dificuldades e também pelas mesmas coisas, então é muita coisa acumulada, né? É muita história acumulada, então você consegue aprender muito, né? E acho que ajuda também a amadurecer, assim, como profissional, na sua área, né? No seu pessoal também, na sua tratativa também com os colegas, né? Com os familiares. É muito enriquecedor, né? Não sei o que você pensa. Com certeza. Eu até brinco assim que eu acho que eu fiz uma pós assim, um MBA assim sobre gastronomia, né? Porque de tanto você falar com chefes, com empreendedores da hora, né? Os restauranteur, né? Assim que, Sim. né? Dessa área de restauração, né? Que chama aí quem cuida aí dos restaurantes e tudo Uhum. mais. Você acaba entendendo, né? Sobre layout de restaurante, sobre equipamentos, sobre atendimento, hospitalidade, né? Porque não é fácil você ter um restaurante, né? Você tem que cuidar da equipe, não é só ter um prato bom, né? Você tem que ter toda a Sim, parte de sim. Uhum. hospitalidade, Ambiente, né? do ambiente, do menu, da música. Então são tantos fatores, Alan, assim, que quem abre um restaurante tem que cuidar, né? Do delivery, do caixa, do estoque. Então hoje já tem muito, né? Os aplicativos aí que falam sobre os vencimentos dos produtos. Às vezes você compra mais e não tem tanto cliente naquela semana, então como que equalizar isso, né? Então, nossa, eu aprendi muito sobre produtos, sobre tipos de gastronomia, né? Diversos, assim, do mundo inteiro, sobre curiosidades, né? Sobre o mundo aí da gastronomia, né? Sobre as influências de cada país, às vezes, o quanto que um país, às vezes, interferiu na gastronomia de outro país, né? Então, porque, por exemplo, né, na França, né, tem uma curiosidade, assim, na França, antigamente, era sempre muito ligado a ter aquele banquete, aquela comida muito farta. E aí teve a tal da Nouvelle Cozinha, né, que alguns chefes, como o Paul Bocuse, que foi o chefe do século, o próprio Laurent Suadot, Troagot, entre outros aí, franceses, né, mudaram um pouco isso, formando aquela gastronomia um pouco assim de diminuindo a gastronomia, né? Então ter várias sequências, vários pratos, menus, mas ser a comida pouquinho, né? Até que o pessoal prata, nossa, quando vem pouquinho, fala, nossa, é um prato francês, né? Por Sim, que sim. não? Porque são vários pratos, né? Então Sim, são várias sim. sequências aí que você vai. Então chama muito aí de menu, degustação, também tem isso, né? Então, Uhum. mas de onde que eles pegaram isso? Pegaram do Japão. Então esses chefes foram para o Japão. Então o Japão tem um menu que chama omakase, que é o menu degustação. Então vem um pouquinho de cada coisa, vem um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então eles que mudaram, né? Pegando essa influência do Japão para a gastronomia francesa. Aí vem lá o tempurá que tem no Japão, né? Então aquele empanadinho lá de legumes, do Sim. camarão, né? Muito Pessoal bom, por aqui que sinal. vai na Liberdade, aqui no bairro da Liberdade aqui, tem que comer um tempurá lá de camarão. Mas o tempurá, essa fritura, veio de Portugal, né? Então os japoneses aprenderam com os portugueses. Sim. Então olha que louco, né? Então o Japão aprendeu com os portugueses, os franceses se influenciaram com, né, no prato lá assim, de menu degustação, tal, macaxê. Você vê que a cultura gastronômica, assim, né, ainda mais hoje, né, com a internet, com o Instagram, com essa rápida forma, você consegue pegar ideias, assim, do mundo inteiro, né, sobre o que está sendo novidade lá
num outro país, você acaba rapidamente conhecendo e pode ser aplicado aqui, né? Sim, o que é muito interessante, né, que o nosso país, o Brasil, ele é famoso por misturar tudo, todas as culturas, Sim, né? Por mais que a gente tenha aí ao longo do país região Nordeste tem uma cultura, tem uma comida típica, a região Sul tem a sua comida. Você mesmo assim, mesmo a gente que é brasileiro, a gente acaba consumindo tudo, porque tem aqui, né, a comida nordestina, tem a comida do Sul. E a gente já faz naturalmente isso. Aí quando você tem aí os imigrantes que vieram, né, para o Brasil, trouxeram aí a gastronomia na bolsa, né, vamos dizer assim, vai misturando mais. E aí vai e fica com aquela certeza. salada, né, aquela miscigenação que não só no brasileiro é muito latente, né? Você visando, você já vê Sim. na cara. E então é muito interessante que isso já acontecia no mundo, sempre aconteceu, né? É que aqui a gente é um grau acima, né? O Brasil é sempre top 1 nisso aí, de realmente ter essa inserção de culturas, misturas, e acaba criando uma nova culinária, né? Uma nova gastronomia, uma coisa que é diferente você comer uma comida, mesmo que seja típica japonesa, feita aqui no Brasil, e outra feita no Japão, porque aqui você vai ter uns ingredientes que lá não tem, que eles levam o ingrediente daqui para lá, porque não tem como produzir lá, né? Então, sendo produzido aqui, já não tem nada a ver com o de lá, porque o clima é diferente, né? Tem tudo isso. É, E dá uma modificada um pouquinho. Apesar que tem muitos, né, que seguem a risca, assim, sim, tentam sim. pegar o máximo de Tradição, sim. influência, né, de Uhum. tradição. Então, você está falando sobre comida típica, né, gravei com o chefe Paulo Machado, incrível, sobre comida pantaneira, até, nossa, e o chefe Paulo, nossa, me ajudou em muito no meu podcast também. Gravei com o Rodrigo, que é lá do chefe Rodrigo brasileiro, aqui está na Austrália, também incrível. Recentemente com o chefe Claudemir, né, sobre a gastronomia pernambucana. Então, poxa, é riquíssimo, né? Assim, essa mistura de gastronomia e tudo, né? Mas você estava falando, isso é muito legal. Eu gravei um episódio, né? Tem um prato, né? O lamen, né? Ou ramen, né? Ramen que o pessoal comenta, né? Que é como se fosse um noodle, assim, né? Uhum. Então é super difícil fazer esse caldo, fazer essa preparação igual lá do Japão. Então, até mesmo no Japão, tem diversas regiões e quando você come um nome de uma região é diferente da outra. Então, tem características diferentes também. Mas tem um ramen aqui em São Paulo que chama Jojo Ramen, né? O que é o Jojo Ramen? Ele ficou 6 meses, trouxe um chefe do Japão, onde ele ficou aprendendo. Então, trouxe a massa para fazer o macarrão. Ficou 6 meses um chefe aqui ensinando a fazer o caldo, que às vezes leva mais de 12 horas para ser confeccionado esse caldo, que é um caldo assim, nossa, um sabor riquíssimo, né? Então, até ela brinca, assim, a Simone Shirata, né, que é uma das sócias, que até alguns japoneses que estão aqui trabalhando, às vezes aqui em São Paulo, vão lá e falam, nossa, como tá perfeito esse lamen, sabe? Então, no Rio Gastronomia também, 2 estrelas de Michelin, o chefe Edson Yamashita também faz uma gastronomia incrível japonesa, então isso é bem bacana, né? Tentar fazer o mais próximo Sim, da terra natal, né? sim, é porque, querendo ou não, para eles que estão fora do seu país natal, é um pedacinho de casa, né? Quando você Sim, consegue comer uma coisa que vai lembrar você a comida de lá. É a mesma coisa a gente sim. estando fora do país, a gente achar um restaurante brasileiro, poxa, aqui tem uma comida típica mineira aí que você já está acostumada, ou, né, ou nordestina, então é a mesma coisa que a gente iria para poder ficar perto de casa, também eles aproveitam para isso. Bom, a gente já comentou sobre os episódios que te abriram a cabeça, tal, que você se surpreendeu e teve dificuldades assim para poder produzir o podcast, né? Agora falando um pouco mais da parte técnica, né? De você agendar a entrevista, né? Da pessoa ter tempo disponível, do equipamento não dar problema na hora, da internet ajudar. E aí, como que foi isso aí, né? Se você puder compartilhar, porque todo mundo que tiver aí a fim de fazer um podcast aí já pode ir pegando essas dicas aí. Claro, assim, isso, assim, eu sempre peço, assim, para o convidado, às vezes tiver perto de uma, né, tiver uma conexão boa, acho que isso é fundamental. Se ele puder usar um fone de ouvido, isso ajuda bastante, né? Ou depende, se ele tiver um celular legal, um celular às vezes bacana, também no Viva Voz vai super bem.
mas geralmente um fone de ouvido, esses que vêm com o próprio celular, já ajuda bastante, né? E a conexão boa, que isso é melhor do que você gravar pelo, né, pelo áudio do notebook, lá do Viva Voz do notebook, não é legal. Então, às vezes eu passo, assim, por algumas dificuldades, às vezes o convidado está no próprio restaurante, às vezes vaza um pouquinho o barulho, ou a conexão não está tão boa, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco, né? Mas sempre eu tento ter e pedir, assim, às vezes se estiver num espaço mais tranquilo, tal. Então, isso sempre é bom a gente dar essa recomendação para ficar legal o áudio, né? E sobre edição, eu edito em alguns programas aí no Audacity, né? Sobre a gravação, eu gravo via Zoom, então a maioria dos convidados já tem uma certa familiaridade com o Zoom, então isso é tranquilo. Eu uso a opção lá do Zoom de separar o áudio, então isso fica legal também. Mas sim, às vezes tem um pouco de dificuldade dependendo da pessoa, né? Às vezes ela é bem trabalho o dia inteiro, tal. Então, nossa, às vezes é bem corrido de eu conseguir um tempo. Mas a gente sempre ajusta aí a encontrar um horário legal aí que fique bom para os dois, né? O segredo é sempre persistir, né? É como você já tinha dito aí, o não a gente Sim, já tem, né? A gente tem que batalhar pelo sim, né? exato. E é isso. E a parte boa desse formato aí que você usa, que também eu também utilizo esse mesmo formato aí que você faz, é que a gente tem a tecnologia a favor, né? A tendência é a tecnologia sempre melhorar. Então hoje a gente já tem uma condição muito boa, né? Se comparado a alguns anos atrás, daqui para frente vai ser cada vez melhor. Então, eu acho que na parte técnica a gente só vem a melhorar a qualidade, né? Claro, a qualidade também de produzir vai melhorar também com fazendo, né? Sim, Fazendo que você vai aprendendo, que você vai com conseguindo certeza. Você fazer. vai, você vai editando mais rápido, então isso ajuda bastante, né? Agora também aí com a conexão 5G vindo, Sim, né? Então sim, isso vai sim, ajudar bastante. Às sim, vezes o sim, convidado, às vezes está só pelo 5G da rede sim, móvel sim. dele e grava de qualquer lugar, né? Então isso ajuda bastante. Sim, muito bacana. Poxa, Gabriel, quero agradecer aí a sua participação, cara. Muito obrigado aí por ter aceitado participar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor aí ouvir de você a experiência que você está ganhando aí com o seu projeto, né? Que você já vinha ganhando aí também com outro projeto da Hot Tips aí. Bom, sucesso, cara. Mais sucesso para você aí. Espero tê-lo de novo aqui qualquer dia, novamente, para a gente conversar um pouco mais, né? E, poxa, só agradecer mesmo a sua participação e gostaria que você ficasse à vontade aí para deixar suas redes sociais aí, divulgar o seu podcast, para quem ouvir aqui o nosso, já correr para lá também, se inscrever lá no seu canal, acompanhar, porque, cara, são mais de 100 episódios aí, né? Acho que tá batendo 115 episódios, se eu não me engano, essa é a última vez que eu vi Sim, o sim. número. Eu vou Então, pro vale cento e super, quinze. vale super a pena, super indico. Fica à vontade aí para falar as redes sociais, eu vou deixar depois todas na descrição, mas é sempre bom falar para ficar na cabeça do pessoal aí. Pô, Alan, primeiro eu gostaria de te agradecer e também sucesso aí para o seu canal. Fico aí honrado aí em participar, né? Então, e contar um pouquinho da minha história. Então, nossa, super obrigado aí. Desejo super sucesso. Bom, faço o convite, sim, para quem está nos escutando aqui e poder prestigiar, né? Eu tenho o Instagram Hot Tips Brasil, que foi por onde eu comentei. Tá um pouquinho parado aí, porque o podcast vem me tomando bastante força, mas tem bastante dicas de diversos restaurantes, diversos pratos ali, então é bem legal. E o podcast, né? O Paladar Distinto, o Instagram é paladar.distinto, né? Se colocar Paladar Distinto, você vai encontrar, e Paladar Distinto em todas as plataformas aí de streaming, né? Então tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Google Podcast, na Apple, é, todas aí na Amazon, tá em todas as plataformas aí, as principais. Então fica a dica e eu convido, né? Tem tudo sobre gastronomia, diversos pratos, diversas bebidas, vou desde do hambúrguer, da gastronomia portuguesa, japonesa, poxa, iraniana, indiana, belga, diversos países aí. Gastronomia é bem exótica, E né? bem exótica, diversos chefes, diversos produtores, café, queijo, entre outras, né? Diversas bebidas, uísque, café, kombucha, sobre água, sobre diversas coisas legais. Então fica o convite aí para os ouvintes e todo sucesso aí para você, Alan.
Poxa, cara, muito obrigado aí. Vamos continuar, vamos para cima que é só fazendo que se aprende e se melhora também, sempre treinando, né? Com Maravilha. certeza, com certeza. Bom, obrigados a todos aí que ouvirem esse episódio aí. Siga aí a gente nas redes sociais, aí Green Eyes Podcast aí. A gente está no Instagram, está no Facebook também, YouTube, todas as plataformas de streams também, Amazon, Apple, Spotify. Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio aí. Falou, rapaz, e até mais.